Então, eu estou destacando isso para dizer que pensar o cenário da leitura no Brasil, eu não diria que é de hoje, eu diria que é já de algum tempo. É acreditar nos movimentos locais. Hoje eu acredito muito nos movimentos locais, porque as coisas acontecem nos municípios, nos estados e no meu caso, no caso de alguns que estão aqui, nas escolas. É ordinário a criança passar pela escola, o adolescente passar pela escola. Então, se a gente pensa em democratizar esse acesso ao livro, à leitura, à literatura, a fazer o livro conviver com esse mundo digital que a gente vive, que a criança está imersa, que o adolescente está imerso, que o jovem está imerso, é preciso que a gente fortaleça as políticas de formação de leitores que nascem, se desenvolvem, se fortalecem e eclodem dentro das escolas. Então, eu acredito cada vez mais que nós vivemos hoje em um momento, hoje, para dizer, não é de agora, já vem de um tempo, porque nós levamos pelo menos 12, 13 anos para ver publicada a lei, não é, que hoje coloca a política nacional do livro, da leitura e da escrita no Brasil. E a gente viveu todos esses anos de fomentar essa lei para chegar à aprovação dessa lei, todos esses anos, num governo também dito de esquerda, não podemos esquecer. Então, levamos todos esses anos, embora no governo, pensando no governo federal, situado à esquerda, né? Se hoje não temos um governo posicionado à esquerda politicamente, não podemos imaginar que será mais fácil do que foi antes. Para mim, o forte, eu estou cada vez mais convicta que o momento é o momento de fortalecer as políticas locais. E numa união de esforços, a gente construir ou fortalecer o grande movimento que existiu no Brasil. Porque sabendo dessa nossa conversa aqui de hoje, ontem à noite, com Renata Costa, que permanece na Secretaria Executiva do PNLL, não é? A Secretaria Nacional, e Renata me dizia o baixo retorno de municípios dando notícia que elaboraram os seus planos municipais do livro e da leitura. Eu vi por esses dias, com muita alegria, né, e comemorei, que Natal finalmente finalizou o seu processo e tem, não é, a sua lei e o seu conselho municipal. Então, isso é muito bom, isso é muito importante, porque junto com muitos que estão aqui, eu tomei parte em movimentos importantes lá atrás, há 6 anos, há 5 anos, há 7 anos, para a elaboração desse plano de Natal. E, assim, tenho a honra, de fato, de participar, de fazer parte de um instituto, que é o IDE, que Eduardo mencionou, o Instituto de Desenvolvimento da Educação, que se juntou aos que fazem esse movimento no Rio Grande do Norte de promover a leitura. Então, eu enxergo dessa forma. A mesa anterior, ela foi bonita, porque foi uma mesa que reforça essa minha fala,
eu me fortaleço nas falas anteriores a essa mesa, que colocaram, na verdade, a importância do movimento que, por exemplo, se vive no Rio Grande do Norte. Um movimento de cada vez mais surgem editoras, surgem selos, os autores cada vez mais melhoram os seus projetos editoriais, os seus livros, conseguem que os seus livros saiam cada vez mais bonitos, com projetos cuidados, bem cuidados. Então, acho que o Rio Grande do Norte, ele vive um momento muito importante nessa área da cadeia, de fomentar essa cadeia. Não é? Se escreve muito bem, temos grandes escritores e escritoras aqui no estado, estamos editando muito bem, estamos conseguindo vender razoavelmente. É claro que todos nós desejávamos que mais livros circulassem, que essa produção ela se espalhasse mais. Mas um dia a gente vai conseguir que os investimentos sejam maiores, que a gente consiga que os recursos direcionados pelo poder público para as aquisições, para as ampliações de acervos, sejam maiores, sejam proporcionais a essa vitalidade que nós estamos vendo no nosso estado acontecer. E ela é semelhante ou muito parecida com o que vem ocorrendo em outros estados brasileiros também nessa mesma linha. Então, para não assim me alongar, porque essa mesa é uma mesa de fechamento do encontro, não é? Eu sei que tem homenagens, não é? Eu vi na programação justíssimas. Eu quero assim fechar dizendo que eu continuo muito esperançosa de ver um Rio Grande do Norte de leitores, de ver um Brasil de leitores. Isso não está mais tão feio como já foi há algum tempo. Nós temos sim avançado. Nós temos no nosso estado analfabetos funcionais em menor percentual entre os estados do Nordeste. Não são todos os nossos indicadores que são feios e vergonhosos. Se a gente for para o anuário da educação básica 2019, que saiu este ano, nós vamos verificar que o Rio Grande do Norte, apesar de toda a gravidade que a gente vive, das mazelas da educação, ainda consegue ter um percentual mais baixo de analfabetismo funcional quando comparados com os estados do Nordeste. Não sou eu que estou dizendo, está no anuário. Então, isso mostra que é muito bonito. E uma outra coisa para fechar, juro que eu vou encerrar. Só dizer que eu vejo e acompanho a cada edição que avalia a educação brasileira, cada edição do IDEB, e eu tive recentemente a oportunidade de conhecer um pouco esses dados, também de outros estados, pela minha convivência no conselho que reúne os secretários de educação dos estados, e é muito impressionante, gente. As escolas que têm um trabalho forte, sistemático, de promoção da leitura, de formação de leitores, de botar o livro na mão dos meninos, de botar os meninos, se assim for, para ler no computador, no tablet, no que for, elas apresentam resultados infinitamente melhores. As escolas que são muito boas, muito boas no meio, né, de tanta gravidade, quando você indaga, o que é que elas fazem? Elas colocam quase sempre em primeiro lugar. Nós temos um trabalho aqui muito forte de formação de leitores. Então, a leitura tem essa capacidade de promover essas pequenas revoluções, silenciosas às vezes,
uma escola aqui, outra ali. O que acontece em Parnamirim, por exemplo, que a Angélica está aqui, não é? O Parnamirim, um rio que flui para o mar da leitura, parece que mudou o nome, não é, Angélica? Parece que mudou um pouco o nome, mas eu sou desse tempo ainda. E são movimentos que reforçam. Eu saio daqui hoje, viu, Eduardo? Cada vez com esse recado, que eu acredito, estou cada vez mais convicta, que o momento do Brasil é o momento dos movimentos locais, dos movimentos de empoderamento a partir das escolas, das associações, das fundações, dos institutos. Eu ouvi aqui um editor mencionando a quantidade de livros que vendeu de José de Castro para escolas, fundações, instituições. Ou seja, o momento é o momento de cada um querer transformar de onde estiver, alterar essa realidade de onde estiver. Alguns escrevendo livros, outros publicando livros, editando, outros fomentando dentro das secretarias de educação e de cultura, para que conseguir mais recursos, para que as escolas comprem mais livros, para que as escolas possam escolher os livros que elas desejam que vá para os seus acervos, não é? E o Rio Grande do Norte tem tradição nisso, tem tradição de muitos anos, que já vem de muitos anos, com os intervalos assim parados, que cada governo faz suas escolhas, mas felizmente vem de uma trajetória que compreendeu a importância de dar esse lugar, esse protagonismo às escolas, de fazerem as suas escolhas e colocar nas mãos dos meninos aquelas publicações que entendem que são mais valiosas. Então, é isso. E obrigada, fico à disposição. Obrigado pela sua explanação, com a qual concordo, gênero no grau. Acabo de vir de um congresso em Caxambu, no sul de Minas, em reforçar o que bem disse agora. A Academia Caxambuense de Letras faz um trabalho magnífico. Concordo de novo com o que disse a respeito das instituições. Essas instituições têm como base da sua formação, da sua fundação, enfim, sua finalidade, exatamente fazer esse trabalho junto às escolas. Não há dúvida alguma de que temos que investir sempre no embrião. O embrião é o quê? É onde nasce, E é a formação desse jovem, não interessa a faixa etária, que vai levar realmente ao fomento da leitura. Temos aqui no Rio Grande do Norte, eu preciso dizer que eu não sou daqui, digo que eu sou potioca, sou potiguar e carioca, juntei as duas, Porque eu estou aqui há 20 anos, convivendo com a parte cultural, basicamente, e vejo duas instituições, sem desmerecer as demais, que têm feito um trabalho magnífico, justamente junto às escolas, que é a SPVA, Sociedade de Poetas Vivos e Afins, e o Projeto Reviver. São duas instituições que têm trabalhado bastante nesse sentido. A SPVA trabalhando na interiorização, acho fantástico isso, porque vai diretamente, como eu disse, no embrião. As crianças precisam ter esse hábito, é uma coisa quase que condicional, é uma reação natural. E por que precisa ser trabalhado isso? Para que elas se encantem com o fato da leitura. Tenho dito assim, uma coisa é a pessoa ler, vai criar o seu universo, de fantasia, etc. Outra coisa é ouvir uma palestra, completamente diferente uma coisa da outra. E tem mais outra grande vantagem, que é a formação da sua capacidade de até escrever no futuro. Entende toda a estrutura da literatura, através disso vai, com certeza, ficar entusiasmada, inspirada para fazer seu trabalho no futuro. Aqui no Rio Grande do Norte, como eu disse, e Mossoró também faz um trabalho muito bom nesse sentido, e é isso que tem que fazer. Eduardo Gosto, nosso presidente, falou de uma maneira também que temos que, de certa forma, concordar. O poder público precisaria estar à frente desse trabalho de
fomentar essa capacidade de desenvolvimento, mas concordo também com isso, que o fato que a iniciativa privada, a parte das instituições, tem um papel fundamental nisso, né? O restante virá com o tempo. Essa evolução, eu estou aqui há 20 anos, tenho visto uma evolução muito grande nesse sentido, e estou solidário com a sua esperança que as coisas realmente melhorem a partir desse investimento na difusão, na disseminação da leitura. E só assim é possível avançarmos cada vez mais. A UBE tem um papel fundamental nisso e tem feito esse trabalho com essas instituições e outras tais, de forma que parabenizo também a UBE por esse interesse, por manutenção desse trabalho, né? Tem sido bastante interessante mesmo, bastante profícuo, isso que interessa, né? Parabéns, presidente, parabéns a todos os componentes da UBE, e parabéns a todos os participantes desse encontro, que certamente produzirá outros, e esse intercâmbio de ideias, de colocação da realidade, como aconteceu na mesa anterior, a outra anterior a essa eu não vi, mas os editores têm toda a razão. A maneira como eles colocaram, meu primo, que eu chamo de primo, né, Luiz Azevedo, ele foi muito feliz na sua colocação. É isso mesmo que acontece. É a realidade, não podemos fugir disso. De forma que agradecemos a todos e vamos à frente, não parar por aqui não. Acho que temos mais esperança realmente de um futuro melhor. Sem essa esperança, fica difícil, né? Parabéns a todos e obrigado. Muito obrigada também a essa mesa brilhante que nos mostrou o panorama da leitura no Brasil. Obrigada, Cláudia. Você trouxe toda essa explanação macro para todos nós, não é? Muito interessante que, como o Dr. Rubens disse, encaixou realmente na questão da nossa produção local, não é? E também de todas as investidas que nós fazemos. Vamos iniciar agora a entrega dos diplomas e honra aos méritos. Então, eu vou ler aqui os homenageados, em seguida vamos compor aqui a comissão para começarmos efetivamente essa entrega. Então, em memória, nós estamos homenageando a confreira Ana Maria Cascudo Barreto, né? Enélio Petrovitch, Franco Maria Jaziello, José Sanderson Negreiros, Lúcia Helena Pereira, Pedro Simões Neto e Raimundo Nonato da Silva. Invita Carlos Moraes dos Santos, Expedito Moreira de Melo, Isaura Amélia Rosado Maia, Joirã Medeiros, Lívio Oliveira, Hilder Medeiros, Roberto Lima de Souza, Racine Santos, Júlia Arruda e Ezequiel Ferreira. Prosseguindo as nossas homenagens, nós vamos também homenagear Angélica Vitalino, assessora do Rio de Leitura, Diógenes da Cunha Lima, presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, Erileite Rocha, coordenadora do PROLE do RN, Flauzineide Moura, presidente da ALAMP, Osani Gomes, presidente da SPVA-RN, Rubens Barros de Azevedo, presidente da SBDE-RN.